Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre história. Nossa primeira videoaula para você. E hoje a gente vai falar da Mesopotâmia. Já ouviu falar? Antes, uma pergunta. Quando foi que você nasceu? Você faz parte de que signo? Não sabe? Bom, eu também não lembro. Mas essa história de astrologia, de onde é que vem mesmo isso? Quer saber? Tá curioso? Fica com a gente. Você vai saber o que a gente aprendeu com o pessoal da Mesopotâmia. Fique comigo. Um grande abraço. Assistam a aula. Espero que vocês gostem. Mesopotâmia, uma região entre dois rios. Assim, Mesos, meio, Potamos, rio. A Mesopotâmia é uma região entre dois rios. Mas onde fica a Mesopotâmia? No extremo oeste da Ásia, entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. Os rios Tigre e Eufrates nascem no derretimento do gelo nas montanhas da Armênia, na cadeia do Cáucaso, desaguando no Golfo Pérsico. É uma região rica em petróleo, coberta por pântanos e deserto. Os povos que habitavam a Mesopotâmia construíram canais para aproveitar as enchentes dos rios, cultivando cereais, frutas e criavam animais, dando início à pecuária. Os povos vizinhos da Arábia, do Irã, da Armênia, da Síria, quiseram logo ser donos dessa rica região. Dois grandes grupos disputaram posse dessa região: os árias e os semitas. Diferenciavam apenas as línguas, mas tinham origem comum, tanto que o grego e o latim vieram dos árias, já o hebraico e o árabe vieram dos semitas. Há 3.500 anos antes do nascimento de Cristo, os sumérios, vindo do Cáucaso, onde é hoje a Armênia e a Turquia, invadem a Mesopotâmia e dominam os antigos povos elamitas. Os sumérios se fixam no sul da região. Acabam assim o nomadismo desses povos. Mas o que é povo nômade? Nômades eram caçadores e coletores. Não acumulavam bens, só o necessário para sobreviver. Faziam armadilhas e instrumentos para caçar e se alimentar, além de cavar abrigos e fazer armadilhas para animais. E como era o modo de vida dos sumérios? Criaram as chamadas cidades-estados. Elas possuem governo próprio, funcionando como pequenos estados. São governados por patese, reis sacerdotes. Representavam os deuses entre os homens e construíram os zigurates, que eram templos observatórios. Eridu era uma das principais cidades dos sumérios. Desenvolveram o comércio, eram politeístas, adoravam vários deuses, principalmente ligados à natureza e à astronomia. O Vaticano é uma cidade-estado, assim como Singapura e Mônaco, nos dias atuais. Os sumérios drenaram os pântanos, construíram diques e canais para aproveitar a água dos rios Tigre e Eufrates. Estabeleceram a agricultura, tornando-se grandes produtores de alimentos. Para isso, também criaram algumas construções e criaram o tijolo, a cerâmica, aprenderam a curtir o couro, desenvolveram o comércio e a metalurgia, inicialmente com o cobre e depois a liga metálica bronze. O barro foi usado para escrever em placas com cunha de madeira. Essa escrita foi chamada de cuneiforme. Todo esse conhecimento e fartura atraiu, lógico, outros povos e, consequentemente, invasões. Tanto que, 2.300 anos antes do nascimento de Cristo, acádios e amoreus, povos semitas, nômades vindo do deserto da Arábia,
se fixaram na parte média da Mesopotâmia. Os amorreus constroem a cidade da Babilônia, nas margens do rio Eufrates. 200 anos depois, ou seja, 2100 anos antes do nascimento de Cristo, os acádios e os amorreus entram em choque. Os amorreus dominam os acádios e unificam a Mesopotâmia, sob o comando de um guerreiro chamado Hammurabi. Você já ouviu falar de Hammurabi? Pois bem, Hammurabi inicia a construção de uma imensa muralha em volta da Babilônia. Hammurabi também estabeleceu um código de leis, chamado Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis, que na realidade foi o primeiro código social e político da antiguidade. Por esse código se estabeleceu o princípio do olho por olho, dente por dente. Trocando em miúdos, se alguém matasse uma pessoa de uma outra família, essa outra família tinha o direito de matar uma pessoa da família do primeiro. Pois bem, 200 anos depois, em 1900, antes do nascimento de Cristo, os hititas, vindo do Cáucaso, invadem a Mesopotâmia, arrasam a Babilônia e seguem para a Ásia Menor, onde é hoje a Turquia. Em seguida, os mitânios se fixaram no norte da Mesopotâmia e os cassitas na região mais ao sul. Ambos grupos vieram do leste da região. Os cassitas vão dominar a Mesopotâmia por mais de 6 séculos. Isso mesmo, 600 anos. Os árias conseguiram tomar a região a partir do uso do ferro e do cavalo, visto que o ferro é muito mais resistente que o atual bronze, a qual os mesopotâmios usavam, e eles não conheciam o cavalo. Aprenderam a escrever as leis e os costumes. Por outro lado, ensinaram a utilizar o cavalo e o ferro, bem mais resistente, como tinha falado, em relação ao bronze. Os assírios, que viviam no norte da Mesopotâmia, aos poucos dominaram todas as cidades da Mesopotâmia. Os assírios formaram um grande império, indo do Mar Cáspio ao Golfo Pérsico, do Planalto do Irã até o Mediterrâneo e também o Egito. Os caldeus, povo semita que vivia na Babilônia, se rebelaram contra o Império Assírio. Eles se aliaram aos medos, povo que vivia no Planalto do Irã. Passaram a dominar a região sob o comando do rei caldeu Nabucodonosor. Eu acho que você já ouviu falar dele. Os presos de guerra eram levados à Babilônia para construir muralhas e jardins suspensos. Porém, os reis que sucederam Nabucodonosor relaxaram a segurança. Aí já viu, né? Os persas, povo área do Planalto do Irã, capturam a Babilônia, que foi anexada ao Império Persa, sob o comando do rei Ciro. Todos os povos que invadiram a Mesopotâmia adotaram o modo de vida dos sumérios, lembra? Aprenderam a praticar agricultura, construíram canais e diques e a utilizar a escrita cuneiforme. No governo, o rei era absoluto e era o representante dos deuses na terra. Os territórios anexados podiam ser de duas formas. Províncias submetidas, nesse caso, tudo passa a ser como era a vida dos persas. E as províncias vassalas, nesse outro caso, elas mantêm o próprio governo, não precisam adotar os costumes, a língua, a religião dos persas, porém eram vigiados e tinham que pagar impostos em ouro e também fornecer soldados. Sempre existiu na sociedade uma casta que dizia o que o restante do povo tinha que fazer. Com os sumérios, obedeciam aos juízes. Nos assírios, os militares. E com os caldeus, os sacerdotes. Os nobres, que eram as famílias mais antigas, os homens livres, lavradores, artesãos e soldados, e os escravos, quase sempre prisioneiros de guerra, formavam a pirâmide social. O Código de Hammurabi, aquele que eu citei para vocês, lembram? Continham todas essas categorias. Os mesopotâmios
eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e respeitavam a vontade dos deuses representados pela natureza. Os assírios e os caldeus acreditavam nas mensagens dos astros. Eles desenvolveram templos observatórios, chamados agurat, desenvolvendo a astronomia e a matemática. Também eram exímios construtores, construíram palácios com tijolos e barcos. Por fim, a Mesopotâmia nos deixa várias heranças. Entre os dias atuais, podemos citar a escrita, a agricultura, a pecuária, a construção de diques e canais, a matemática, a astronomia, o tijolo, a cerâmica, o código de leis. Assim, espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Fiquem todos em paz. Até a próxima, se Deus quiser.